Meus pais queriam vender a casa que herdei para pagar a nova casa da minha irmã. Eles disseram: pare de ser egoísta. Essa casa foi de graça. Ou você compartilha ou deixa de ser nosso filho. Então, vendi secretamente para um comprador que eles nunca imaginariam. Dias depois, apareceram com um corretor. Quando viram quem morava lá dentro, começaram a gritar. Meu nome é Liam, tenho 31 anos, sou o filho mais velho, aquele que guarda parafusos extras numa caixinha de balas de menta e sabe qual disjuntor é o misterioso. Trabalho em um hospital, redefino senhas, arrumo impressoras que só travam quando os cirurgiões estão irritados, lido com emergências que apitam, mas não sangram. Meus amigos me chamam de confiável. Meus pais também, mas de um jeito que soa mais como um pedido do que como um elogio. Moro na casa do meu avô, na Beer Lane. Tijolos vermelhos, telhado íngreme, uma garagem pequena que cheira a óleo e bolas de beisebol antigas. Mudei para lá 2 anos antes dele falecer, porque as escadas ficaram cruéis e as memórias começaram a escorregar da mente dele como ovos numa frigideira antiaderente. Primeiro montei uma cama de campanha no quarto de hóspedes, depois uma cama de verdade, depois uma rotina. Ele me deixou a casa no testamento. Por que você ficou, dizia, escrito com sua letra trêmula. O advogado leu essa linha e eu precisei sair para respirar. Sofia é minha irmã, 26 anos. Ela conseguiria vender a luz do sol de volta para o céu. Bonita, convincente, sempre cheia de planos. Cozinhas em conceito aberto embora nunca vá cozinhar. Banheiros de spa. Um quintal para um cachorro que ela nem conhece ainda. Cada reunião de família vira uma apresentação de slides da Sophie. Mamãe suspira feliz. Papai balança a cabeça como se estivesse assinando um contrato. Eu reponho o gelo e mantenho o rosto neutro. 3 domingos atrás, jantamos na casa dos meus pais. Mesma mesa de madeira onde fiz lição de casa. Mesmo amassado da vez que papai deixou cair uma chave inglesa em 2004. Frango assado, vagem com alho demais, torta de supermercado. Levei pão e salada, porque esse é o meu papel, carboidratos e algo verde. Sophie entrou atrasada, maquiagem impecável como cobertura de bolo. Vocês não vão acreditar nessa casa, disse ela, destravando o celular. Vãos em arco, piso de carvalho de verdade, uma despensa que parecia Nárnia. Mamãe tocou o braço dela do jeito que as mães fazem quando já decidiram que algo é bom. Conte ao seu irmão. Olhei as fotos. Cada imagem parecia querer sair em uma revista. Eu disse, bonita, porque esse é o papel que desempenho quando os sonhos dela precisam de incentivo. Depois da torta, mamãe pigarreou levemente. Esse era o sinal. Hora da reunião. Liam, disse ela suave. Estávamos conversando sobre a casa. Minha casa, respondi, mesmo sabendo. A que o vovô deixou para você, disse papai, cruzando as mãos como em igreja. A da Beer Lane. É muito para uma pessoa só, completou mamãe. Os impostos, o quintal. Você trabalha duro, mas é pesado. É uma casa de graça, Sophie acrescentou, como se explicasse a gravidade. É uma bênção. Você poderia fazer algo generoso com ela. Papai se inclinou. Achamos que o mais inteligente é vender a Beer Lane e usar o valor como entrada na casa da Sophie. As taxas estão altas. Time é tudo para a família, disse mamãe, satisfeita com a frase. Senti meu maxilar endurecer. O vovô deixou para mim. Deixou sim, disse mamãe rápido. Porque você cuidou dele. A gente valoriza muito isso. Mas ele gostaria de ajudar a todos. Não está vazia, respondi. Eu moro lá. Sophie inclinou a cabeça. Liam, pare de ser egoísta. Essa é uma casa de graça. Ou você compartilha ou deixa de ser nosso filho. Mamãe disparou, como se a frase tivesse escapado antes que pudesse segurá-la. Silêncio. Papai deu uma risadinha constrangida. Ninguém está expulsando ninguém, disse ele, animado do jeito que as pessoas ficam quando tudo está desmoronando. Achamos uma ótima corretora. Ela pode vir no próximo domingo, às 14 horas. Vende na sua região. Top 1%. Mamãe sorriu,
como se um plano tivesse sido aprovado. Domingo às 14 horas, repetiu. Certo. Eles falavam de nós e eu sentia as palavras passarem por mim como um ônibus que não peguei. Eu ouvi vocês, falei. Papai bateu uma palma, aliviado. Bom homem. Empilhei pratos. Embalei o pão que sobrou. Limpei o balcão porque, quando meu pulso fica estranho, arrumar é meu inalador. Na porta, mamãe me abraçou forte, perfumada. Não seja dramático, sussurrou. Casas são só caixas. Lá fora, a luz da varanda piscou 2 vezes. No celular, uma nova mensagem acendeu no grupo da família. Não esqueça sua chave no domingo para a corretora medir as janelas. Sem ponto de interrogação. Sem se, apenas um plano. Dirigi de volta para casa sob postes de luz que pareciam luas cansadas. Coloquei a mão na bancada de trabalho do vovô e senti cada pequeno amassado. Abri a gaveta onde guardo a roda e reli a frase, porque você ficou. Depois me sentei, encostado na geladeira, até o relógio sobre o fogão marcar meia-noite. Não me mudei para Beer Lane para ter um atalho até a casa própria. Me mudei porque o vovô começou a confundir café com jantar e a me chamar de amigão numa voz miúda. Mamãe dizia, só há algumas semanas. Papai completava, é temporário. Temporário é a palavra que famílias usam quando querem dizer para sempre. Fiz listas, porque listas fazem o medo ficar imóvel. Um quadro branco na geladeira, remédios às 8h20, fisioterapia às terças, lixo às sextas, regar as plantas, ligar para o Dr. Patel sobre a tosse. Escondi as chaves do carro na prateleira de cima depois que ele tentou ir à loja de ferramentas à meia-noite. Aprendi o clique exato que o termostato faz antes de mentir. Mantive um caderno chamado Cuidados da Beer Lane. Números me ligavam. Eu anotava tudo. As noites se empilhavam como pratos. 217, depois mais. Às vezes, ele me chamava do quarto perguntando se o irmão dele estava em casa, um irmão que tinha morrido em 1993. Às vezes queria conferir a porta dos fundos outra vez. Às vezes só precisava ouvir o som dos meus passos. Aprendi a tomar banhos de 5 minutos, porque 5 minutos era o máximo que ele conseguia ficar sozinho sem achar que a casa ia engoli-lo. Dinheiro não foi o primeiro problema, mas chegou como um primo que nunca vai embora. IPTU, R$ 2.462 em junho. R$ 2.462 em dezembro. Mamãe dizia, estamos apertados este ano, querido. Vamos te pagar de volta, juramos. Eu pagava. Guardava os recibos numa pasta escrita Impostos Pagos. No dia em que ela abriu a gaveta e viu a pasta, fechou devagar e perguntou se eu já tinha pensado em pintar os armários. Teve também um reparo no telhado depois da tempestade. R$ 740. O homem me chamou de chefe, e por um instante senti como se estivesse usando os sapatos do meu pai. Teve o aquecedor de água que quebrou, R$ 1.080 no mesmo dia. As calhas, R$ 144 e uma canela roxa. O sistema de segurança, R$ 39,99 por mês, porque o vovô dormia melhor quando a luzinha verde dizia armado. Ele parou de vaguear tanto quando pendurei um sino na porta dos fundos. Eu voltei a dormir aos poucos. Sofia apareceu com suculentas e a câmera do iPhone. Quando você vender, dizia, batendo as unhas numa parede estrutural. Vai derrubar isso. Precisa ser conceito aberto. Falava vender como se a estação fosse mudar sem mim. Mamãe vinha com sopa e bilhetes, como se eu fosse babá. 2 minutos, escreveu em fita crepe, como se eu não soubesse ler a tampa. Papai consertava coisas pequenas, apertava uma dobradiça, trocava a pilha do detector de fumaça, e depois ficava de mãos na cintura, orgulhoso como um empreiteiro. Antes de ir embora, sempre dizia, liga se precisar de algo. Mas logo o celular tocava, ele acenava e partia. As mãos do vovô ficaram mais trêmulas. As minhas também. Aprendi a contar respirações esperando por resultados de exames. Aprendi o gosto do pânico às 3 da manhã e o alívio na voz calma de uma enfermeira. Quando o vovô esqueceu meu nome pela primeira vez, disse, você. E apontou para o próprio peito. Eu respondi, sim, e apontei para o meu. Nós rimos para não chorar.
Ele morreu na primavera. O funeral foi curto, porque ele detestava quando as coisas se arrastavam. O testamento era simples. Deixou pequenas lembranças para quem aparecia. Deixou a casa para mim. Porque você ficou. O escritório do advogado cheirava a carpete e papel. A boca da mamãe se apertou na palavra casa. Papai apertou minha mão como se fôssemos homens fechando um negócio. Sophie me abraçou com um parabéns soprado, do tipo que soa como boa sorte para quem vai entrar numa tempestade. Por um tempo, a casa foi um museu dos sons dele. O borbulhar da cafeteira. O rangido do assoalho do corredor, 2 tábuas antes do banheiro. Pensei em alugar um quarto. Pensei em pintar os armários de branco, como vovô ameaçava e nunca fazia. Não fiz nada. Molhava a roseira e sentava nos degraus dos fundos, sem responder mensagens. Então começaram o só pensando. Mamãe, só pensando que os preços não vão ficar tão altos para sempre. Papai, só pensando que a Sophie e o Matt acharam uma casa. Devemos aproveitar a Beer Lane agora. Ativo da família. Sophie, só pensando, colocamos sua casa em um fundo familiar para protegê-la. Você pode ficar um tempo e depois transferimos para mim. Todo mundo ganha. Protegida de quê? Eu quis perguntar. De mim? Quando não respondi rápido, papai ligou. Não faz sentido você ficar aí sozinho, balançando pelos cantos de uma casa de 3 quartos, filho. Não estou balançando, falei. Estou vivendo. Não seja difícil, ele disse suavemente, que é o jeito dele de dizer obedeça. Eles começaram a tratar a Beer Lane como um projeto já financiado. Papai veio medir para o anúncio, mesmo sem haver anúncio. Mamãe colou fita azul no rodapé e disse, os compradores notam os detalhes. Sophie trouxe o namorado para visualizar. Eu troquei as fechaduras. Mamãe chorou na varanda e me chamou de cruel. Deixei-a entrar porque a memória muscular de ser bom ainda é forte. Fiz uma lista, porque listas são minha religião quando a realidade começa a borrar. Anotei cada pagamento desde que me mudei. Impostos, R$ 4.924. Aquecedor, R$ 1.080. Telhado, R$ 740. Sistema de segurança, R$ 399 mais mensalidade. Conserto da fornalha, R$ 285. Calhas, R$ 144. Eletricista, R$ 360. Curto no corredor. Diversos, R$ 1.200. Adulto para dinheiro que não planejei gastar. Parei em R$ 9.132, porque o número apertou meu peito e porque não queria que meu amor parecesse uma fatura. Eles aumentaram a pressão. Mamãe mandou no grupo, decisão da família. Anunciamos em setembro. Corretora domingo às 14 horas. Seja decente. Olhei para Seja Decente e ri sozinho. Papai deixou o recado falando do bem maior. Como se tivéssemos um conselho e uma missão. Sophie mandou o áudio, doce e afiada, você sabe que eu faria o mesmo por você. Engraçado, porque eu já tenho uma casa. Liguei para uma advogada, porque meus sentimentos começavam a parecer areia movediça. A senhora Beck usava óculos quadrados e não me olhou como criança. Leu o testamento e a escritura. A casa é sua. Você não precisa mostrar, não precisa listar. Se alguém tentar mostrar sem permissão, me ligue. Vão dizer que sou egoísta. E vão. Disse ela. As pessoas usam essa palavra quando seu limite beneficia você e não elas. Paguei. Foi como comprar oxigênio. Naquela noite, encontrei um cartão de aniversário que a tia Lídia me mandou 3 anos atrás. Irmã do vovô, mais velha, banida dos feriados depois de uma briga que todo mundo chama de limites. Dentro, notas de $5 coladas e 4 palavras na caligrafia espinhosa dela, você não é uma mula. Guardei o cartão no bolso e dormi como alguém com um plano que ainda não tinha formado. Liguei para a tia Lídia na manhã seguinte. Ela atendeu no segundo toque. Ainda diz meu nome como senha, devagar, para ter certeza de que sou eu. Tá bem? Perguntou. Não respondi. Mas estou ligando. Nos encontramos em uma lanchonete na Route 7,
com café que tem gosto de papelão e panquecas que tem gosto de infância. Ela deslizou para a cabine como alguém que já espera ser mandada embora. Ninguém mandou ela ir embora. Pedimos ovos. Eu contei tudo. Ela ouviu com o queixo apoiado nas mãos e sem transformar o rosto no espetáculo. Quando terminei, disse: Sua mãe odeia a sensação do não. Seu pai foge de salas difíceis. Sua irmã confunde necessidade com desejo, só que com melhor iluminação. O que você quer? Ninguém tinha me perguntado isso ainda. Quero silêncio, respondi. Quero que a Beer Lane não seja um palco. Quero parar de ser a mula. Lídia sorriu. Fique com a casa ou venda, mas decida você. Não consigo vender para eles, falei. Não posso assinar papéis e depois passar de carro e ver Sophie mais Matt pintado na caixa de correio em cima do número que aprendi a decorar aos 10 anos. Então não faça isso, disse ela. Venda para mim. Olhei para ela. Tá falando sério? Tenho economias, respondeu. Alugo um kitnet em cima de uma floricultura. Cheira a lírios e solidão. Quero um quintal. Quero uma garagem. Quero pintar a cozinha de qualquer cor ridícula que eu escolher. Posso pagar à vista. Fazemos limpo, preço justo, sem visitas. Sua mãe já não fala comigo. Que continue sem falar, mas de mais longe. Meu cérebro fez duas coisas ao mesmo tempo, imaginou a cara da mamãe e sentiu meus ombros baixarem 1 centímetro. Isso é mesquinharia? Perguntei. Não é vingança, disse ela. É encerramento. Uma saída. Encontramos a Sra. Beck na manhã seguinte. Vimos comparativos. Lídia disse um número. Não precisei forçar os olhos para enxergar justiça. A Sra. Beck escreveu em letras grandes: fechamento quinta-feira, 10 horas. Porque mais cedo é mais gentil. Assinamos os papéis com canetas pretas. O funcionário carimbou. Carimbos são trovões pequenos. Na quarta, fiz as malas sem transformar em cena de cinema. Ferramentas, fotos, a cafeteira, o canivete do vovô com o cabo lascado. Deixei o sofá que rangia porque Lídia gostava do rangido. Deixei as cortinas porque vovô deixou. Encontrei uma Polaroid da mamãe aos 20 anos, rindo de shorts naquela mesma varanda, boca aberta, cabeça para trás. Guardei na carteira. Me lembrou que ela já tinha sido alguém que não era uma muralha. Na quinta de manhã, assinei a escritura. Lídia também. Nos abraçamos no estacionamento como pessoas que atravessaram um rio em pedras que todos juravam não existir. Ela balançou as chaves como quem canta. Domingo, macarrão, disse. Não era uma pergunta. No domingo, às 13h55, estacionei uma casa antes e vi o SUV dos meus pais parar atrás de uma Lexus branca com um imã na porta. Darlene, do top 1%. Sophie desceu de um vestido de verão. Mamãe usava batom da cor de um sinal de pare. Papai carregava uma pasta. Subiram a calçada como se fosse um desfile. Darlene tocou a campainha. A luz da varanda acendeu. A porta se abriu. Lídia estava lá, usando a flanela do vovô. Cabelo preso, tinta nas mãos. Já havia uma planta sobre a mesinha do hall. Um tapete que eu nunca tinha visto cobria o chão. A casa parecia a mesma, mas também parecia pertencer a alguém de novo. O rosto da mamãe mudou de 3 cores. O que é isso? Ela sussurrou e gritou ao mesmo tempo. Olá, Elaine, disse Lídia, educada como uma faca. Papai piscou. Você não pode estar aqui. Posso, sim, respondeu Lídia, erguendo um papel como uma mágica. Escritura registrada na quinta. Minha casa. O sorriso de Darlene morreu. Sophie fez um barulho de chaleira. Você vendeu para ela? Gritou, olhando além do ombro de Lídia, porque tinha me visto perto do carvalho. Mãos nos bolsos. Dei um passo à frente, porque me esconderam o hábito que estou deixando. Eu vendi. Está feito. Mamãe apontou para mim, dedo afiado. Você fez isso para nos ferir. Não respondi. Fiz isso para encerrar.
Você virou as costas para nós, disse ela, repetindo a frase ensaiada. Ameaça antiga, só que em volume novo. A Polaroid estava quente contra meu quadril. Minha voz permaneceu firme. Sinto muito que você se sinta assim. Papai entrou no roteiro dele. Depois de tudo que fizemos, isso é injusto. Empilhou palavras como tijolos. Darlene recuou degraus abaixo como uma balsa deixando um navio afundando. Sophie disse. Eu precisava dessa casa. O que não é como propriedade funciona. Lídia não se mexeu. Não vou ser gritada na minha casa. Podem me ligar depois, quando o espetáculo terminar. O rosto da mamãe rachou como tinta velha. Você a escolheu em vez de nós. Eu escolhi a mim, respondi, e o silêncio. Isso não é vingança, acrescentei calma. Isso é encerramento. Caminhei até meu carro. Atrás de mim, a luz da varanda se apagou. Esse som foi um ponto final. Quando cheguei ao fim da rua, 13 chamadas perdidas. Ao chegar no meu apartamento, 31. Coloquei o celular virado para baixo e cozinhei macarrão, porque fome me faz dizer sim a coisas que odeio. Comi em pé, encostado no balcão, olhando para o espaço vazio onde deveria ter um relógio. Conferi o celular, 54 mensagens. Mamãe, você nos pegou de surpresa. Quem vende sem consultar a família? Papai, vamos contestar. Temos direitos. Sophie, você nos decepcionou. Lídia, amanhã. Miss Beck, se ameaçarem ação legal, mande para mim. Você agiu dentro da lei? Não responda. Respondi só a 2, amanhã para Lídia, obrigado para a senhora Beck. Entendido. Mamãe deixou um correio de voz que parecia um velório sem cerimônia, nós chamamos. Nós te criamos. Casas são para famílias. Seu avô teria vergonha. Parei no meio. Eu já conhecia o resto dos versos. Na segunda-feira, a máquina de fofocas começou a esquentar. Primo Jake, mano, o que rolou? Tia Rita, sua mãe está devastada. Peça desculpas. Um vizinho me mandou um print do post da mamãe no Facebook. Algumas pessoas valorizam dinheiro acima do sangue. Orem por nós. Comentários, esses jovens de hoje. Tão triste. Estamos com você. Fechei o app e esfreguei a pia. Metal limpo me acalma. Papai mandou um e-mail com um documento intitulado O que fizemos por você. Listava coisas como aparelho, treino de futebol, primeiro laptop. Última linha, investimos em você. Hora de investir na família. Não respondi. Encaminhei para minha terapeuta com o assunto, isso é uma fatura? Ela respondeu, é isca. Não morda. Sofia aumentou o drama. Me mandou um pedido no Venmo de $60.000 com a etiqueta fundo da casa. Faça a coisa certa. Recusei. Ela mandou um ponto de interrogação. Depois, você está fugindo da responsabilidade. E na terça me ligou 37 vezes. Bloqueei, porque meu coração tentava sair do corpo cada vez que o nome dela acendia na tela. Mamãe tentou nostalgia, lembra da Disney? Lembra da sua primeira bicicleta? Lembra da melancia na varanda? Memória é uma arma suavizada. Coloquei o celular em não perturbe e fui caminhar, porque o sol existia e eu queria prova de que ainda podia senti-lo. Tentaram via legal. Papai me copiou e também a senhora Beck em uma carta com palavras como influência indevida e fraude. A senhora Beck respondeu como um bisturi, infundado. Escritura transferida por valor justo de mercado entre adultos competentes. Qualquer contato adicional via advogados. Depois disso, só uma frase curta, vamos ver. Que é o que as pessoas dizem quando não vão. Sophie postou um vídeo chorando no carro com um versículo bíblico na legenda. Mandaram para mim como se fosse notícia urgente. Coloquei o celular numa gaveta e fui dormir às 21h30, como uma idosa de 70 anos. Na terça, tomei chá com Lídia na cozinha da Beer Lane. Ela tinha pendurado um reloginho e uma foto do vovô segurando um peixe. A casa parecia aliviada. Bebemos chá em canecas diferentes.
Ela me entregou minhas chaves reservas num saquinho. Você esqueceu essas. Também me deu o canivete do vovô que eu tinha deixado na gaveta da bagunça. Você vai querer isso depois, disse. Eles vão continuar vindo, falei. Claro, ela respondeu. Eles precisam mais do seu sim do que da sua ajuda. E o que eu faço? Perguntei. Nada heróico, disse ela. Coma sua torrada. Diga não sem parágrafo. Bloqueie quando seu coração disparar. Vá para casa quando precisar. Construa uma vida que não seja só reação. Fui para casa e configurei uma transferência automática para o primeiro dia do mês, $1.650. O mesmo valor que meus pais sempre diziam ser minha parte pro bem maior. Ver aquele dinheiro pular para minha própria poupança parecia religar a chave de energia. Na quarta-feira, mamãe apareceu na cafeteria do hospital como um fantasma. Nós vamos conversar, disse, já sentada. Estou no trabalho, eu disse. Ela se inclinou. Você nos humilhou. Levamos uma corretora até a sua casa e você? Não era mais a minha casa, respondi. Você nos devia uma chance. Eu devia ao vovô. Eu fiquei. Eu paguei. Ele deixou para mim. A boca dela se apertou. Não jogue isso na minha cara. Estou deitada na mesa. Você tentou anunciar minha casa. Eu disse não. Se continuar assim, não espere que a gente te trate como família. Ela suavizou o tom, mas mais cortante. Se é isso que você precisa dizer hoje. Está bem, falei firme. Os olhos dela brilharam. A terapia envenenou você. Isso não é vingança, eu disse. É fechamento e limites. Ela se levantou tão rápido que a cadeira arrastou. Aproveite seu apartamentinho. Vou aproveitar, respondi. Naquela noite, papai ligou de um número bloqueado. Reunião de família. Venha. Não. Não seja assim. Não repeti. Sem parágrafo. Foi como pisar num cais e perceber que era sólido. Eles tentaram uma nova estratégia, outras pessoas. Um primo distante mandou um sermão sobre honrar os pais. Uma vizinha me parou nas caixas de correio. Sua mãe está de coração partido. Eu sei. Eu disse que não posso consertar isso. A senhora Beck me escreveu, papai ligou para propor um acordo. Ela respondeu que não havia acordo. Ele disse que eu era ingrata. Ela mandou que ele não ligasse de novo. Pequenas coisas boas aconteceram. Escrevi, porque meu cérebro gosta de contar, dormi 7 horas. Corri 2,5 quilômetros sem parar. Tomei café da manhã sentado. Respondi 3 e-mails no trabalho sem reler 4 vezes. Ri de um vídeo de bulldog no trampolim. Fiquei 1 hora sem olhar o celular. Chamei um amigo para ver um filme e não desmarquei. Sophie deslizou um bilhete sob minha porta, letras cuidadosas. Você arruinou meu futuro. Espero que tenha valido a pena. Não respondi. Dobrei-o, depois desdobrei, depois joguei no lixo. Minhas mãos tremeram 5 minutos. Depois, não mais. No segundo domingo às 14 horas, antiga hora da corretora, fiz panquecas com mirtilo e ouvi o jogo no rádio. O locutor contou a história de um homem que construiu um barco na garagem ao longo de 2 anos, tábua por tábua. Virei a panqueca e pensei, é assim que funciona. Tábua por tábua. Lídia me mandou uma foto do carvalho com uma fita dizendo nós ficamos. Escreveu, vizinha trouxe barrinhas de limão. Uma respondi. Ela deixou um prato na minha porta com um post-it, pegue 2. Peguei 3. As ligações começaram a diminuir, não parar. Histórias continuam rodando mesmo depois dos créditos, mas devagar o suficiente para meu corpo perceber. Coloquei o Polaroid da mamãe na geladeira com um ímã em forma de peixe. Lembrei que ela já foi uma garota, rindo na varanda antes da vida ensinar que gritar funciona. Na quarta, papai mandou mais um e-mail. Podemos consertar isso se você vender o apartamento que comprou com aquele dinheiro e colocar no fundo da casa da Sophie. Eu não comprei apartamento. Li a frase 2 vezes e percebi, eles não me conhecem.
Conhecem uma versão que inventaram porque é mais arrumada. Saí para correr. Foi feio e bom ao mesmo tempo. Quando cheguei em casa, fiz uma lista chamada Coisas que são minhas: meu salário, meu tempo, meu sono, meus domingos, meu sim, meu não. No terceiro domingo às 14 horas, não pensei em corretores. Eu estava na cozinha da Lídia, agora a cozinha dela, enquanto ela mexia um molho de tomate que deixava o ar vermelho. Ela me entregou uma tigela e disse: coma antes de falar. Eu comi. Conversamos sobre nada importante. Não dissemos o nome da minha mãe. A casa vibrava baixo e gentil. Do jeito que vibra quando quem está dentro não tenta quebrá-la. Aqui está a versão limpa: meu avô me deixou uma casa porque eu fiquei. Meus pais a trataram como se fosse patrimônio da família, só não tinham se mudado ainda. Diziam coisas como casa de graça, seja generoso com a família, e ou compartilha ou deixa de ser da família. Eu disse não. Eles trouxeram uma corretora. Eu já tinha vendido 2 dias antes para a única pessoa que me perguntou o que eu queria. Quando viram tia Lídia na porta, gritaram. Depois me xingaram, reescreveram a história e esperaram que eu me sentisse culpado bastante para desfazer um documento legal. Mas isso não é vingança. É fechamento. É mover a fechadura do lado de fora da minha vida para o lado de dentro e guardar a chave no meu bolso. É recusar ser mula só porque alguém grita família mais alto do que eu digo não. É não bancar os planos dos outros com a única coisa que conquistei aparecendo todos os dias. Eu posso amar minha família e ainda assim recusar entregar a eles minha casa, minhas economias, meu sono ou minha paz. Posso lembrar da melancia na varanda e, ainda assim, colocar um limite na porta da frente. Amor não é escravidão. Se eles ligarem amanhã e disserem desculpa, vou ouvir. Se disserem nos dê a próxima coisa, vou desligar. Esse é o plano. Cabe na minha carteira. Fiquei com o percolador e a canivete do vovô. Colei o bilhete "Você não é uma mula" dentro do meu armário. Programei meu app do banco para transferir dinheiro para minha poupança no primeiro dia do mês, do mesmo jeito que antes eu transferia para os sonhos dos outros. Faço panquecas aos domingos. Vou para a cama na hora. Digo não como frase completa. Quando a dúvida une, toco o Polaroid na minha geladeira e lembro da versão da minha mãe que ria como um sino. Talvez a gente se encontre de novo. Talvez não. Minha paz não pode depender de um talvez. Não vou deixar ninguém nomear meus limites como egoísmo só porque não os beneficia. Não vou deixar ninguém transformar amor em burocracia com minha assinatura faltando. Não vou abrir a porta para quem chega com fita métrica e um plano para minha vida. O carvalho da Beer Lane ainda está lá. Não é mais meu. Não precisa ser. Está enraizado com alguém que não vai colocá-lo em anúncios de domingo. Aquele clique que você ouviu antes, a porta se fechando. Finalmente, eu sou Liam. Eu fiquei. Escolhi silêncio em vez de aplausos. Não sou herói. Sou um homem que trouxe a chave para o seu próprio lado da fechadura. E eu vou ficar bem.